Pedro, vamos avançar nesta sequência de partilhas, de inspiração. Vamos conhecer o primeiro Porto 5G, um projeto da APDL com a nós, um projeto que assenta na implementação de um drone com recurso à tecnologia móvel 5G. E para falarmos sobre ele e conhecê-lo, dou as boas-vindas ao Hugo Bastos, ele é diretor de IT na APDL, e a Pedro Machado, Head of B2B New Business da NOS. Nós já vamos conversar. Antes disso, vamos ver um vídeo e depois teremos a oportunidade de conversar. O 5G é uma peça fundamental daquilo que é a indústria 4.0. Acreditamos que é uma tecnologia essencial para a evolução da APDL, do Porto de Leixões e de todos os seus stakeholders e uma ferramenta muito importante na transformação digital. E a indústria 4.0 é um framework, se quiser, em que nós definimos o que é o futuro da competitividade das empresas em diversos setores. Estamos a testar a transmissão de vídeo em alta qualidade através de um drone. Isto vai permitir melhorar muito a segurança da operação, mas também na parte ambiental e de recolha para a monitorização da qualidade do ar, o ruído em tempo real. Acreditamos que com operadores fortes no mercado, tal como é a nós, será mais fácil adotar esta tecnologia essencial para o nosso processo de transformação digital. A tecnologia permite isso, faz com que um conjunto de coisas que até agora não eram possíveis passem a ser possíveis. A tecnologia permite que coisas que até agora não eram possíveis passem a ser, ouvíamos. Como é que surgiu este projeto e que valor é que já demonstrou para a operação, para o dia-a-dia da APDL? Bom dia a todos os presentes e obrigado pela oportunidade de partilha de um dos nossos projetos de transformação digital, aqui o caso do piloto 5G. Portanto, começando um pouco pelo início, a tecnologia é fundamental na operação dos portos, já o era, e cada vez mais, portanto, agora com o evento ou o advento da transformação digital e todas estas tecnologias com potencial disruptivo, está a mudar totalmente a forma com que os portos operam. E está a mudar como? Os portos, na sua interligação com as cadeias logísticas, na parte da sustentabilidade, também na parte como são mais seguros, como é o caso deste exemplo que nós fizemos. Pronto, dentro destas tecnologias todas que existem, são os drivers da transformação digital, o 5G está a usar o nosso radar. Isto porquê? Porque os portos são meios, ambientes ou ecossistemas em que trabalham diversas entidades e são muito vastos e largos e podemos dizer que são agrestes para comunicações de rádio, por exemplo. Temos uma parede de contentores com uma fila de contentores, de repente já temos 5 níveis, portanto temos um edifício, deixamos de ter um edifício rapidamente, portanto, e nós temos dificuldades na parte da conectividade. Portanto, e o 5G já estava no nosso radar, por assim dizer, e porque nos traz aqui algumas coisas que são essenciais para nós podermos ultrapassar estas questões que nós vivemos no nosso dia-a-dia e toda a segmentação de redes que nós temos atualmente. Como é que nós evoluímos para este projeto? Portanto, isto nasceu de um desafio, portanto, estava no nosso radar e houve aqui uma sinergia, aqui uma vontade comum, e nós pensámos num piloto que nos permitisse obter ganhos rápidos, demonstrar rapidamente a capacidade da tecnologia, para os nossos stakeholders, para as nossas equipas, e essa escolha recaiu sobre a utilização, num caso a utilização do drone e o acompanhamento das manobras portuárias. Portanto, as manobras portuárias é sempre uma atividade de risco, os pilotos sobem a bordo e trazem o navio, vêm a bordo e trazem o navio para dentro do porto, até atracar o navio. Inclusivamente, se conhecerem o Porto de Leixões, é um porto de alguma forma exíguo, no meio da cidade, portanto é sempre uma situação de risco, e nós criámos este use case para poder, com base em imagem de alta resolução, com baixa latência, nós entregamos essa imagem em tempo real desta manobra, quer no Centro de Coordenação de Navios, que é onde se faz o planeamento das manobras e o acompanhamento das manobras, em que temos por acaso um vídeo aula assim deste tamanho e conseguimos monitorizar as operações todas e o fazemos ali ao vivo, mas também a bordo, junto do piloto, através de um tablet. Portanto, e com isto conseguimos demonstrar a tecnologia e atingir um dos objetivos, que o primeiro objetivo é começar aqui uma transformação na parte da conectividade e começarmos a utilizar esta tecnologia para depois desenvolver o resto dos nossos projetos, como seja a sensorização e outros projetos que temos de transformação digital. Portanto, nasceu muito daí. Estou só aqui a consultar as minhas notas, para não me esquecer de nada. Pronto, fora este case, que foi de demonstração rápida e evidente, portanto é visual, é fácil para as pessoas perceberem o valor da tecnologia. Nós também, no primeiro objetivo, tem a ver com a parte da sustentabilidade e a parte ambiental.
Nós somos um porto que temos uma interface ou uma fronteira com a cidade, estamos engravados dentro de uma cidade e as preocupações ambientais são as nossas principais preocupações e de resiliência do futuro. E, portanto, a nossa ideia também do drone é ter um sensor que é possível, nós já temos sensores fixos, mas poder utilizar o drone para este caso de utilização. E, entretanto, isto evoluiu e nós temos muitos mais casos de utilização, utilizando imagem, podemos fazer surveys às infraestruturas para detectar defeitos, para efeitos de manutenção e de prevenção, atuar logo mal haja um problema nas nossas infraestruturas. Portanto, basicamente o projeto nasceu daí e foi crescendo. Foi por acaso em tempo de pandemia, o que também não facilitou, mas eu acho que correu bem. O primeiro objetivo foi rapidamente atingido. Pedro, o projeto foi crescendo e foi encontrando dificuldades, suponho eu, que tiveram de ser superados. Quais foram os principais desafios que foram encontrando e como é que foram resolvendo e endereçando? Olá, Pedro. Eu diria que, se calhar, do ponto de vista tecnológico, para que os temas da pandemia, etc., há coisas, quando se fala de drones, não se pode fazer por Teams, mas do ponto de vista tecnológico, eu diria que enfrentámos, não sei se o concordam, depois poderá dizer, mas 3 principais desafios. O primeiro, se calhar, é relativamente à robustez, mesmo do drone físico, não é? O cenário de eleições não é propriamente o mais fácil. Tínhamos muitos pedidos, muitos desejos, não só tínhamos que colocar uma câmara 4K dentro de um drone, como tínhamos também que adicionar um conjunto de sensores ambientais, o que tornava toda aquela infraestrutura muito cara, e isto que fosse uma solução que pudesse funcionar em qualquer circunstância, com qualquer condição meteorológica, e de facto essa componente da robustez tecnológica, eu diria que foi o principal desafio. O segundo, eu diria que está mais associado com a segurança, não é? E, portanto, para fazer todo este acompanhamento dos navios, desde que eles se aproximam do porto, tivemos que desde logo expandir a cobertura 5G, inclusivamente para o mar, mas depois temos que garantir que o próprio drone, por exemplo, tomava decisões de forma autónoma, ia medindo de forma totalmente autónoma e contínua, por exemplo, aquilo que era a força do sinal e nunca se aproximava de zonas que pudessem estar mais afastadas, portanto, com menos qualidade do sinal, e que se algum problema acontecesse, conseguisse ele próprio também de forma autónoma tomar decisões, voltar para trás e por aí em diante, não é? E eu diria que o terceiro desafio, se calhar o mais relevante deles todos, era a usabilidade, não é? Porque às vezes pega-se em tecnologia, mete-se à bruta a tecnologia de uma empresa, espera-se que aquilo funcione, e eu diria que aqui o grande desafio foi de facto garantir que esta tecnologia era útil para o dia-a-dia daquilo que era a operação da equipa de operacionais do Porto de Leixões, e por isso tivemos que fazer coisas como, por exemplo, integrar o drone com o GPS, com o sistema de GPS dos navios, para garantir que sempre que chegava um novo navio, o drone automaticamente seguia esse navio e, portanto, que o piloto depois do navio tinha apenas um tablet que visse esta visão aérea e que o ajudasse nas manobras. Tivemos que fazer coisas como, por exemplo, integrar o tema, por exemplo, mesmo da imagem 4K e de alta definição. O porquê era, de facto, para garantir que sempre que se quisesse fazer alguma inspeção de infraestrutura não se tivesse que esperar 2, 3 minutos para o drone chegar àquele local e, portanto, a qualidade do zoom para ele rapidamente conseguir ver aquilo que queria numa embarcação, numa infraestrutura, numa grua, em poucos segundos, era muitíssimo relevante. E depois o tema da integração com a sala de comando e controle, que é onde estas equipas estão maioritariamente o seu tempo, que foi também uma exigência devido aos temas de segurança e foi também um desafio do ponto de vista das integrações com as redes de dados. Eu diria que foi outro tema muito relevante. No final do dia, eu penso que aqui o crítico para resolver foi, de facto, esta capacidade de desenvolver, não pegar numa solução feita e tentar encaixá-la num problema, mas desenvolver uma solução à medida daquilo que eram os desafios concretos, neste caso da PDL. Portanto, nós estamos a falar de um projeto muito ambicioso, nós estamos a falar de um drone, não é? Estamos a falar de um processo de transformação que, como vimos, enfrentou vários desafios tecnológicos bastante exigentes, mas sempre integrando com a empresa, naturalmente. Mas a empresa lida com diversos stakeholders, tem várias equipas operacionais. Como é que foi possível alinhar todos estes interesses e envolver todas as equipas operacionais? É uma boa pergunta. Primeiro convém entender aqui o papel da autoridade portuária. Nós somos a autoridade portuária, nós temos parte da nossa atividade concessionada, portanto, desde logo temos concessionários. Os concessionários temos uma relação direta com eles, contratual e mensal, mas diária, em que nós trabalhamos nas sinergias do Porto. O interesse da autoridade portuária e das nossas funções e obrigações tem a ver com a segurança, com o safety, prioritariamente, está-me dificuldade a sair, não há problema.
E isso é este exemplo. Mas tudo o resto, nós estamos interessados em fazer investimentos dos quais os stakeholders possam usufruir e que aumentem a competitividade do Porto. Portanto, o Porto não é só as características do Porto, quem serve, portanto, o Interland, portanto, os importadores e exportadores, portanto, ter um tecido junto ao Porto é muito importante, mas também é muito importante esta parte, cada vez mais, a parte tecnológica e que se oferece aos operadores, que sejam os agentes de navegação. Portanto, depois tem tudo a ver com rapidez, não é? Rapidez, performance, resiliência e muito nos portos tem muito a ver com a parte de previsibilidade. Portanto, os operadores de mercado querem muita previsibilidade e daí a tecnologia permite-nos medir isso e quanto mais medirmos e mais formos capazes de dar esta informação e mais fidedigna for, melhor estamos a contribuir para a resiliência de toda a cadeia. E como eu disse mais uma vez, os nossos projetos no Porto, a grande prioridade diria que é a parte de sustentabilidade, até porque estamos dentro da cidade e o Porto só sobreviverá assim, mas muito ligar cada vez mais às cadeias logísticas e aí a tecnologia representa um papel fundamental e o 5G permite-nos ligar as atividades físicas na parte dos sensores, ligar-nos com a parte de todos os workflows e de trabalho. E isto é a função do Porto, mas cada vez mais os portos hoje em dia se estendem para lá da terra, portanto são plataformas multimodais de carga, de gestão de carga, recebemos carga de ferrovia, rodovia, só por curiosidade recebemos quase 2.000 caminhões por dia hoje em dia no Porto de Leixões, não são nossos clientes, mas são nossos utilizadores, também entram aqui neste projeto. O 5G e o Track and Trace permitem-nos dar informação muito da performance do Porto ao dia e ao minuto, porque até há muitos serviços que são oportunistas, eles só tomam a decisão de ir ao Porto ou não ir ao Porto, se o Porto estiver muito congestionado ou não. Nós temos números de excelência da recepção dessa carga por via rodovia, temos 15 minutos de tempo de espera de média e 50 minutos de turnaround. Portanto, isto tudo nós comunicamos com esses stakeholders que não são nossos clientes diretos, certo. Até porque, como eu disse mais uma vez, nós concessionámos grande parte da atividade, apenas mantemos esta parte das manobras, da segurança e o safety. E é importante nós contribuirmos para essas sinergias, porque com isso estamos a contribuir para a competitividade do Porto. Normalmente na APDL falamos da APDL, quando falamos do Porto não falamos só da APDL. Certo. Falamos de um bem comum em que todos gerimos. E é engraçado ver num Porto, eu não conhecia, eu estou no Porto, vai fazer 5 anos, eu venho da área da saúde, mas o que eu encontrei foi um ecossistema de múltiplas entidades que são concorrentes, mas são parceiras. Portanto, eles têm que trabalhar em conjunto, têm que trabalhar sintonizados, e só é possível com partilha de dados e com a tecnologia a apoiar. Portanto, e nisso o 5G vem trazer aqui um grande contributo para potenciar todas as outras tecnologias que nos vão permitir ter estes processos de trabalho e integrar cada vez mais as cadeias logísticas que podem se iniciar na China, terminar no Porto, ou na Guarda, ou em Espanha. Este é um ponto interessante, que é o que é que o 5G traz, não é? A tecnologia de drone já tem diversas utilizações, diversas aplicações, vários propósitos. O que é que o 5G traz? Pedro, eu acho que neste caso concreto, acho que o 5G trouxe 3 coisas, se calhar, também concretas, que é, a primeira é esta hipótese de eu fazer este controle do drone de forma remota e, portanto, fora do campo de vista. Neste caso concreto foi através da sala de comando e controle, mas podia ser através de outro ponto qualquer, podia ser através de Lisboa ou qualquer outro ponto do país, e esse, de facto, é uma mais-valia que eu não faria sem o 5G. A segunda está, de facto, pela dar a capacidade, através das altas velocidades do 5G, de fazer esta transmissão do vídeo em 4K e, de facto, isto pode parecer uma coisa fácil, e é fácil se eu estiver ligado a um cabo ou uma fibra, mas um drone não pode estar ligado a uma fibra, e, de facto, garantir isto em qualquer um dos cenários, às vezes a quilómetros da costa, de facto, era um desafio, e sem o 5G, mais uma vez, não conseguimos fazer isto com aquele nível de performance. E, por fim, enfim, eu diria que é aquilo que o 5G pode acrescentar, que ainda não fizemos, mas que temos nos nossos planos, que é através, por exemplo, do Edge Computing do 5G, eu conseguir adicionar aqui um layer de Computer Vision, portanto, de Video Analytics, que, enfim, permita ou que evite eu ter que ter pessoas a olhar para aquele vídeo e, portanto, a análise automática do vídeo para identificar padrões de insegurança, para identificar necessidades de intervenção e por aí dentro. Não é? E, portanto, eu diria que aquilo que o 5G trouxe, neste caso concreto, foram estas coisas. Pode se calhar haver outras, mas foram, sem dúvida nenhuma, estes três exemplos, que, se formos a ver, podemos pensar que o 5G não veio permitir, não veio trazer aqui uma ideia completamente revolucionária. Como o Hugo disse, já vimos a falar deste tema dos drones no Porto de Leixões há algum tempo. Não é? Foi trazer aqui uma maturidade tecnológica, uma escalabilidade e uma qualidade de experiência e de novas funcionalidades, enfim, que potenciam uma ideia
que já existia, mas que veio permitir que essa ideia saísse do papel e que viesse para o concreto e que possa agora ser escalável. E, uma verdade, em muitos casos, quando se fala do 5G, é exatamente isto, é permitir tirar ideias do papel e metê-las em prática. Nós todos sabemos que nos últimos anos as cadeias de abastecimento, as cadeias logísticas, têm sofrido severas disrupções com impactos globais. De que maneira é que a tecnologia contribui ou pode contribuir para abordar e resolver ou atalhar a solução destes problemas? Quer dizer, eu acho que muito, mas as disrupções que assistimos, então, no Covid não são propriamente, foi conjectural, não é uma coisa sistémica, aconteceu. Nós não sofremos particularmente o que eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, em que os portos pararam totalmente. Os portos em Portugal nunca pararam, pelo menos não vi ninguém a queixar-se, nós não parámos. Agora, claramente sentimos o problema do fornecimento de bens e serviços, não é? Eu próprio adquiro serviços ou bens e tive projetos que se atrasaram muito porque não entregavam um switch, por exemplo, uma coisa básica que nós antes íamos à loja e comprávamos, não é? Portanto, sentimos isso. Por outro lado, não parámos, até tivemos um crescimento. Agora, isto particularmente Leixões e, eu diria, dos portos nacionais. A tecnologia pode contribuir muito para isso. Porquê? Porque, primeiro, torna transparente toda esta cadeia. Se virem, portanto, isto é um negócio secular e entram, é mundial, não é? O comércio é mundial e temos países de culturas tão diferentes como da China, dos Estados Unidos e Europa, só para exemplificar, e existem uma série de declarações e de formalidades que são necessárias fazer que nos permitem ter alguns dados, não é? Mas se nós começarmos a acompanhar todas essas atividades através da tecnologia que nos vai permitir fazer isto, nós começamos a ter, além de ter a visibilidade, depois começamos a fazer previsão, quando é que vai chegar, uma fábrica pode saber quando é que vai chegar a matéria-prima, se vai chegar a tempo, se não vai chegar a tempo, nós planeamos as operações, se os navios vão chegar a tempo, se não vão chegar a tempo. Portanto, nós tendo estes dados, na parte de ter os dados, ter o conhecimento, permite-nos antecipar muitas situações e planear melhor as nossas atividades, aí tem um papel fundamental. Outro papel, pois, é na orquestração. E na orquestração eu quero exportar um produto daqui para outro país qualquer, distante, e estas cadeias estão estabelecidas e muitas vezes não perguntamos porquê, alguém que trata disto por nós. Outra coisa é eu ir, por exemplo, ao Waze, como eu uso o Waze no carro todo em dia, e todo minuto a minuto estou a recalcular uma rota com base no tráfego, e coisas estão a acontecer. Não é como eu fiz há 2 meses atrás quando contratei o serviço, mas é o que está a acontecer hoje. Depois posso ter escolhas, ou rapidez, ou sustentabilidade, porque isto vai ser um tema, não é? Os produtos, a cadeia de abastecimento, se veio no navio que era sustentável ou não, se tinha todas as normas, se não tinha. Portanto, vai haver coisas como um passaporte de sustentabilidade dos produtos, por exemplo, ou posso escolher pelo valor. Portanto, é uma escolha, é como eu planeio um voo. Nós já temos essa experiência no planeamento dos voos. Portanto, isso vai acontecer nas cadeias logísticas. E os portos, que são nós fundamentais nas cadeias logísticas, mas toda a cadeia logística, que eu moro agora, os portos secos, todos os transportadores, sejam ferroviários, sejam rodoviários, e toda esta informação vai contribuir para uma melhor orquestração, no momento da contratualização e no momento da operação. Portanto, a tecnologia tem um papel fundamental. Faltam ainda alguns passos a dar, direi eu, mais na interoperabilidade e na partilha dos dados, apesar de já acontecer com muita frequência, e cada vez mais há confiança dos atores para isso. Mas acho que ainda falta alguns passos para dar, nomeadamente na parte entre Europa, Estados Unidos e China, porque depois é disso que se trata, tem a ver com a forma com que se formaliza as coisas, se é comum, se não é comum. Para a partilha. Pedro, que outras oportunidades é que o 5G pode trazer e traz para o setor da logística e para os portos? Claro, eu penso que, à semelhança de um conjunto de outros setores, o 5G traz um conjunto muito grande de oportunidades também para este setor, na vertente de permitir um conjunto de novos modelos de negócio, como por exemplo estes sistemas agora, novos sistemas de orquestração logísticos, por exemplo, baseados na sustentabilidade e, portanto, na pegada verde ou carbónica daquilo que é o transporte de cada um dos produtos, vem permitir um conjunto de novas oportunidades para melhorar a experiência dos clientes, neste caso os clientes de um porto, para, por exemplo, permitir monitorizar em tempo real aquilo que foi a temperatura que teve exposta a um determinado produto, por exemplo, perecível, ou então para potenciar aquilo que é a eficiência da operação, e aqui podemos falar do controle das gruas, podemos falar dos sistemas track and trace, falávamos que o Hugo falava há bocado. Não é? Mais do que dar um ou dois exemplos concretos, não é? Eu penso que aquilo que é a nossa convicção é que o 5G traz um conjunto muito grande de oportunidades, com maturidades também, como é lógico, diferentes. E por isso é essencial trabalharmos
acreditarmos naquilo que também estamos a fazer, que nestes programas de transformação, onde olhamos para todo este universo de oportunidades, conseguimos definir um roadmap, eu diria, de curto, mas também de médio prazo, assente naquilo que é o impacto das oportunidades, mas também a disponibilidade tecnológica, não é? E com isso conseguir de forma muito concreta definir este plano, fazer uma experimentação muito rápida, portanto não demorar 5 anos a experimentar, se podemos experimentar estas coisas rapidamente, em poucos meses, experimentar várias coisas ao mesmo tempo e depois escalar aquelas que de facto verificarmos que não só são maduras, que têm também impacto. Não é? Eu acho que a qualidade com que nós formos capazes de fazer este exercício é aquilo que vai determinar se sermos capazes ou não de captar os benefícios e os ganhos que esta transformação, em particular com o 5G, também permite. Para fechar, sim. Sim, só para acrescentar aqui uma coisa, há aqui uma componente importante e que também sofremos no 5G, que tem a ver com a regulação. A nossa ideia era ser completamente autónomo e o drone até o permite que seja completamente autónomo, porque nós até já operamos drones, mas obriga a ter um piloto, não é? Mas a ideia é as equipas de operação e de segurança poderem operar sem terem que se preocupar com isso. E a parte da regulação é muito importante e esta parte de experimentação das novas tecnologias. Portanto, quando estamos a fazer coisas que ainda não estão reguladas, temos muita dificuldade em o conseguir. Daí nós temos, por exemplo, agora integrada a ZLT, uma zona livre tecnológica de Matosinhos, juntamente com o CEIA, e que é importante para a experimentação destas tecnologias, para depois podermos integrar nos nossos processos de negócio. Muito bem. Muitos parabéns pelo vosso projeto. Pedro, Hugo, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, André.